Isto está acontecendo agora. Não é uma profecia distante nem um rumor para assustar. É um chamado para nos prepararmos, sem pânico, com fé, para atravessarmos juntos o que está por vir. Se você está aqui, não é por acaso. Seu coração já percebe que precisamos vigiar, discernir e agir. Hoje ouviremos o aviso de um sacerdote que não busca holofotes nem fama. O padre Petar, vidente associado a Medjugorje há mais de 40 anos, desde 1981, guarda com prudência mensagens que convidam à conversão. Sua descrição tem sido sua credencial. A mensagem é clara e direta. As águas estão vindo. Ondas de até 8 metros, capazes, se os piores cenários se cumprirem, de cobrir edifícios em segundos e colocar em risco cidades costeiras. Não é uma voz isolada. Outros videntes e mensageiros concordam em alertas sobre terremotos e furacões sem precedentes. E muitos apontam março como um divisor de águas, um tempo de decisões. A raiz do perigo? Não apenas a força do mar, mas nossa surdez espiritual, o orgulho, a indiferença diante de Deus, o hábito de adiar a conversão. Por isso, o chamado não é para o medo, mas para despertar. Lecade 21, 34, 36. Vigiai e orai. Socialista 7,14. Se o meu povo se humilhar, eu curarei a sua terra. Ainda assim, a esperança é maior que as ondas. Este aviso busca a salvação, não pânico. Ainda há tempo se respondermos com obediência, oração e caridade. Fique até o final para um plano de preparação em paz. Nos próximos minutos, acompanharei você com serenidade e precisão. Veremos quem é o Padre Petar e por que sua voz merece discernimento, o que se descreve sobre o perigo físico e como viver a prudência sem cair no alarmismo, quando nos mantermos resguardados e quais sinais vigiar, e sobretudo como fortalecer a alma, confissão, oração e obras concretas que protegem sua família. Não estamos sozinhos. A fé, a razão e a prudência podem caminhar juntas. Se você está pronto para passar da inquietação à ação em paz, avancemos. Comecemos pelo princípio, o contexto e as credenciais espirituais que nos ajudarão a discernir esta mensagem à luz da Igreja e sem perder a esperança. Uma voz que não surge para se exibir, mas para servir. O Padre Petar, que durante mais de 4 décadas guardou com obediência e silêncio mensagens confiadas em Medjugorje. Desde 1981, sua vida tem sido um limiar, receber, discernir, calar quando necessário e falar apenas quando a caridade exige. Não há estridência em seu olhar, há peso de consciência e fidelidade. Por isso, sua palavra não se apoia na curiosidade, mas na responsabilidade. Despertar os filhos antes que a tempestade chegue, sustentar os frágeis, manter acesa a lâmpada da vigilância. Quem conhece este caminho sabe que a prudência faz parte da mensagem. Tudo é ponderado à luz da Igreja, sem morbidez nem espetáculo. O fio condutor é sempre o mesmo: voltar ao Filho e fazer o que ele inspira, com coração humilde e casa em ordem. Nesse contexto, o sacerdote rompe seu longo silêncio não para semear medo, mas para convocar a preparação vigilante. A partir desta autoridade moral e espiritual, abre-se com serenidade a descrição do que pode atingir nossas costas e ruas e o modo sensato de enfrentá-lo. O que pode nos atingir já não é descrito com metáforas, mas com medidas concretas. Fala-se de ondas que chegam a 8 metros, uma frente de água capaz de engolir ruas inteiras e arrastar casas como se fossem leves. As zonas costeiras são o primeiro anel de vulnerabilidade, quebra-mares, avenidas à beira-mar, bairros situados em baixa altitude, fozes de rios que desaguam no oceano. Um impacto assim não apenas molha o solo, desloca veículos,
derruba muros, inunda subestações, corta rotas de acesso a hospitais e torna incerto o tempo de resposta. A isso somam-se fenômenos que costumam se entrelaçar como uma única cadeia. Tremores que desestabilizam estruturas já fragilizadas, furacões cujo giro imprevisível sobrecarrega drenos e redes. O resultado é uma paisagem operacional frágil, interrupções elétricas, quedas de comunicações, logística paralisada, dificuldades para que a ajuda chegue a tempo. Tudo isso é dito com calma e com a autoridade de quem ama a vida, porque se preparar não é ceder ao pânico, é honrar o dom recebido com prudência. O calendário, por sua vez, parece indicar um limiar. Março surge não como superstição, mas como um ponto de máxima vigilância. O mês em que o mar respira diferente, o vento muda de tom e a atmosfera comunica sua fadiga aos que sabem escutar. Se sentes no peito uma inquietação serena, não uma obsessão, toma-a como um chamado para vigiar, não como um motivo para ansiedade, mas como um convite para organizar a casa e ajustar o olhar. Despertar não é gritar, é ver com clareza e decidir a tempo. Há um ritmo do céu e da terra que pede atenção, e a alma, quando não está distraída, percebe seu compasso. Dessa clareza surge uma instrução simples e firme. Permanece em casa nos dias indicados. Quando o vento rugir com um matiz desconhecido, quando o mar parecer aproximar-se com passos largos, quando os relatos falarem de ondulações anômalas e o céu ficar pesado, não te exponhas. Evita viagens que possam ser adiadas, reorganiza compromissos não essenciais, limita deslocamentos costeiros e rotas próximas a estuários. A prioridade não é a agenda, a prioridade é a vida e a paz dos teus. Uma casa que leva a sério a vigilância reconhece-se por gestos concretos, portas e janelas seguras, um interior desimpedido para mover-se sem tropeços, telefones carregados e silêncio suficiente para ouvir instruções. E, acima de tudo, respeito às orientações da Proteção Civil. Eles leem em tempo real sinais que não chegam a todos, e sua palavra nessas horas protege. A mente busca comparações para entender, e a história sagrada oferece um espelho que ensina sem estridências. Houve um homem que construiu em terra seca enquanto muitos riam, e houve profetas que ergueram a voz antes que a tempestade chegasse, recebendo em troca zombaria e desprezo. Não é teatralidade, é escola de prudência. Preparar a arca não foi um ato de medo, mas de obediência. Fechar a porta no momento certo não foi misantropia, mas cuidado. A essa escola junta-se uma constatação sóbria. Quem estuda os padrões do mar, do vento e da terra percebe anomalias, mas não sabe dizer com precisão o onde e o quando. Há curvas que se desviam, marés que não respondem como antes, rajadas que deslocam registros históricos. É uma preocupação legítima, não uma sentença. Por isso, o razoável não é discutir com arrogância, mas caminhar entre dois corrimãos, o da fé que tranquiliza e o da ciência que alerta sem alarde. Ao olhar juntas estas linhas, a medida das ondas, a fragilidade de nossas costas, a janela de março, a indicação de resguardo e o espelho dos antigos que obedeceram, desenha-se um mapa de decisões serenas. Cada casa pode tornar-se um ponto de firmeza no meio da agitação. Menos ruído, mais ordem, menos exposição, mais prudência, menos urgências impostas, mais prioridade por aqueles que nos foram confiados. Não se trata de acionar alarmes, mas de desligar a imprudência. Assim constrói-se uma paz que não depende do clima nem da agenda do dia. Quando a razão se acalma e a vontade se dispõe,
resta considerar aquilo que sustenta a esperança no próprio centro do temporal. Antes de descrevê-lo, convém manter firme o pulso desta prudência. Ver o que ocorre, reconhecer o tempo, obedecer aos sinais e proteger os nossos. Só a partir desse terreno estável poderemos compreender o que pulsa sob as águas e nomear, sem medo, aquilo que a tempestade não pode arrebatar. As águas que ameaçam por fora falam também de outra maré por dentro, confusão, cansaço da alma, vozes que se sobrepõem até apagar o sussurro da consciência. O maior perigo não é o embate do vento, mas a renúncia de olhar para o alto. Quando o olhar se desprega daquele que sustenta, o coração afunda mesmo com o mar em calmaria. Por isso, no meio do bater da chuva, convém fixar os olhos na cruz e respirar fundo, firmeza por dentro, sobriedade por fora. Quem guarda a paz interior atravessa as ondas sem perder o norte. Desse núcleo brota um chamado que não admite adiamentos: arrepender-se, confessar-se, mudar de vida. Não como gesto de medo, mas como retorno à ordem do amor. Viver em graça não é luxo espiritual, é abrigo em tempos difíceis. Fazer a verdade com Deus e com os nossos, pedir perdão sem rodeios, reparar o que se quebrou, fechar portas a hábitos que nos enfraquecem, abrir janelas à oração cotidiana, à reconciliação em casa, palavras claras, gestos concretos, devolve a cada um o seu lugar e faz do lar um pequeno santuário onde não manda o capricho, mas a caridade. A fé que se declara torna-se caminho quando se traduz em obras. Orar sem cansaço pela cidade, por aqueles que vigiam o mar, por aqueles que não creem, por aqueles que têm medo. E, ao mesmo tempo, organizar o básico com serenidade. Água suficiente, alimentos que resistam sem refrigeração, lanternas e velas em lugar conhecido, kit de primeiros socorros atualizado, cópias de documentos guardadas, contatos impressos e um rádio simples que não dependa da rede. Designar funções com calma, quem liga, quem acompanha, quem verifica, e um ponto de encontro se for necessário deslocar-se. Assim, a casa aprende um mesmo ritmo, confiança que ora, prudência que age. Enquanto isso, chegam sinais dispersos que convém escutar com cabeça fria. Pescadores experientes que dizem que o mar respira diferente, cardumes que se afastam do habitual, aves que mudam suas rotas, marés que desajustam o previsto. Nem todos os meios registram, nem todas as autoridades podem confirmar instantaneamente o que se move, mudando de face em questão de horas. Não é preciso indignar-se nem exigir certezas impossíveis. Basta não adormecer na comodidade. A prudência aconselha informar-se por canais sérios, atender aos avisos locais e não esperar uma declaração tardia para fazer o que hoje pode ser feito em paz. E chega o momento em que cada coração deve decidir. As ondas não consultam documentos, não distinguem entre profissões ou sobrenomes. Ninguém compra imunidade com palavras. A diferença é feita pelas decisões silenciosas. Obedecer aos sinais, preparar-se com humildade, cuidar dos seus, estender a mão ao vizinho que está sozinho. Pais e mães que organizam sua casa, avós que ensinam a rezar, jovens que se oferecem para sustentar os frágeis. Cada um assume seu lugar com dignidade. Há uma sentença antiga que resume este momento: escolher a quem servir e como viver. Hoje é esse dia. Quem decide a favor do bem, deixa de estar à mercê da corrente e começa a traçar, a partir de seu limiar, um caminho firme em direção ao que está por vir. O medo não é um inimigo quando se inclina diante de Deus. Torna-se bússola.
O que paralisa não é temer, mas a indiferença que deixa de ouvir e agir. Respire fundo, organize os pensamentos, diga com simplicidade que você não está sozinho e permita que a confiança volte a ocupar seu trono interior. A mente serena distingue o rumor do pânico e reconhece a voz que chama para proteger a vida. Quem orienta seu temor para o alto aprende a decidir com calma e a sustentar os que vacilam. A sabedoria se forma assim como rocha que se endurece sob a chuva. Dessa rocha nasce uma promessa sóbria. No ponto mais alto da tempestade, os obedientes encontrarão abrigo em sua casa, não como garantia de ferro, mas como fruto de um caminho, oração constante, prudência concreta, limiares fechados à exposição inútil e abertos à paz. A mesa com o rosário, as mãos unidas, a palavra humilde que invoca proteção. Lá a tempestade perde seu domínio. Toda tempestade passa. O que permanece é o coração que aprendeu a confiar, a família que escolheu permanecer unida e o lar que se tornou lâmpada enquanto o vento soprava forte. A luz não se esconde quando mais é necessária. Compartilhar o aviso, mesmo que alguns zombem, é um ato de caridade. Um bairro desperto se reconhece por pequenos sinais. Vizinhos que se cumprimentam, um horário para rezar em comum, uma folha simples com recomendações, uma ligação para o idoso que vive sozinho, uma visita breve para oferecer água ou uma palavra. Quem recebe clareza tem uma missão: acender luzes onde outros não veem, convocar sem gritos, manter a comunhão. A comunidade assim reunida torna a noite habitável e dissolve a sensação de abandono. Antes que o céu se feche, é bom colocar a casa em ordem com urgência. Pare o barulho, reúna sua família e conversem sem rodeios. Primeiro, elevem juntos uma oração breve pedindo orientação e paz. Depois, revisem o entorno. Rotas seguras, áreas baixas, pessoas frágeis a cuidar. Façam uma lista concreta: água, alimentos que resistam, lanternas, pilhas, kit de primeiros socorros, cópias de documentos, números impressos. Atribuam responsabilidades com clareza: quem comunica, quem acompanha, quem verifica fechaduras, e confirmem um ponto de encontro se for necessário se deslocar. Revisem em voz alta o combinado: 10 minutos bem usados valem mais que horas de improvisação. Enquanto isso, os dias trarão sinais para uma vigilância serena. Céus estranhos, ventos que cortam com tom diferente, um mar que avança como se quisesse ganhar terreno. Não são motivo de agitação desordenada, mas lembretes para permanecer dentro, em quietude obediente. A paz do lar é mantida com hábitos simples: horários de oração, silêncio suficiente para ouvir orientações, atenção aos mais pequenos e aos mais velhos, e um ânimo disposto a adiar o dispensável sem queixas. Vigiar e orar não é abandono da razão, é sua plenitude. Olhos atentos, mãos diligentes, coração confiante. Assim se atravessa a noite sem perder a orientação e se chega amanhã com a certeza de ter feito o que deveria ser feito. Quando o barulho cessa e a alma fica a sós, surge a pergunta que não admite evasivas: quando foi sua última confissão? Você já pediu perdão e o ofereceu? O coração que reconhece sua ferida deixa de se justificar e se abre à misericórdia. Não é um trâmite, é colocar-se em verdade diante de Deus e recuperar a paz. Dá os passos com firmeza serena, examina sem autoenganos, dói por ter ofendido, decide mudar, confessa com simplicidade, cumpre a penitência. Depois, volta para casa e repara: uma ligação que faltava, um abraço que não deste, palavras que nunca disseste. Onde há perdão, a tempestade perde terreno e a casa recupera sua luz. Esta peneira que atravessas não é um castigo cego,
É um forno que purifica. Como o ouro no fogo, assim a alma aprende consistência. Desprende-se do supérfluo, enraiza-se no essencial, recoloca Deus no centro. Dessa purificação surge um pequeno resto fiel, mulheres e homens que, sem alarde, sustentam o mundo com seu sim cotidiano. Depois do vendaval, será preciso levantar muros, curar feridas, consolar os que choram, recolher o que ficou espalhado. Serás chamado a testemunhar com obras, pão para o faminto, água para o cansado, um limiar aberto para quem não tem refúgio. Reconstruir não é apenas erguer estruturas, é devolver o sentido, acender esperança onde tudo parecia apagado. Agora, te é entregue uma decisão que não pode ser adiada. Escolhe obedecer, escolhe confiar, escolhe viver, ordena o imediato. Revisa teu plano familiar, confirma contatos impressos, fala com o vizinho que está sozinho, fortalece os horários de oração em casa. Não guardes para ti o que recebeste. Partilha este vídeo com tua família e com aqueles que o Senhor colocar em teu caminho. Talvez da tua atitude dependa a calma de muitos. E dá um passo além. Continua com o guia prático que preparamos para enfrentar, dia a dia, o necessário antes de março. Ali encontrarás um percurso simples e concreto, com uma lista para imprimir e ter à mão, para que nada fique ao acaso. Teu sim tem peso de rocha. Não caminhas às escuras, a providência te precede, os teus te sustentam e teu lar pode tornar-se farol enquanto o vento se intensifica. Segue em frente, decide hoje, partilha sem medo e avança para a preparação passo a passo. Nesse caminho, a paz não será uma promessa distante, mas uma companhia constante que te permitirá atravessar o que vier com dignidade, firmeza e coração erguido. Agora é o momento. Não amanhã, não quando o rumor virar manchete, não quando a pressa te roubar a calma. Agora. Age sem demora por dentro e por fora. Ordena o coração e ordena a casa. Escolhe-se a vida com decisões simples e firmes. Desliga o ruído, olha nos olhos dos teus, decide protegê-los com obras concretas. A indecisão alimenta-se de desculpas. A sabedoria alimenta-se de passos pequenos e constantes. Dá esses passos hoje. Os eixos estão claros e sustentam-se mutuamente como as 4 pontas de um mesmo manto. Oração perseverante que aquieta a alma e abre espaço à paz que supera qualquer cálculo. Confissão humilde que devolve a luz ao interior e restabelece a confiança. Preparação do lar com serenidade. Água, alimentos básicos, ordem nos corredores, telefones à mão, para que a prudência não seja um slogan, mas um hábito. Difusão da mensagem com caridade, sem dramatismos, para que ninguém ao teu redor caminhe às escuras, podendo caminhar acompanhado. Discerne sempre com a igreja e, ante qualquer contingência, segue a proteção civil. Obedecer à verdade e obedecer à autoridade que cuida são 2 formas da mesma prudência. Desse modo, floresce a promessa que não decepciona. Deus não abandona, sustenta na noite e guia ao amanhecer. Sob o manto da mãe, o medo deixa de mandar e a esperança aprende a respirar com o mesmo ritmo do coração. A tempestade terá sua hora, mas não tem a última palavra. Quando o vento se intensificar, tua casa pode ser lâmpada. Quando o mar se levantar, tua mesa pode ser altar de unidade e paz. E quando tudo se acalmar, compreenderás com clareza o que agora apenas intuís, que até mesmo as ondas serviram para revelar o essencial, para purificar o olhar, para estreitar a comunhão entre aqueles que se amam e para abrir um caminho de misericórdia onde parecia não haver saída. Por isso,
levanta a fronte, toma a mão dos teus e caminha com passo seguro. Repete em silêncio essa decisão que já assumiste: agir, confiar, perseverar. Que cada dia tenha sua oração e seu gesto, que cada quarto tenha sua ordem e sua calma, que cada vizinho tenha uma palavra de consolo e um sinal de companhia. Assim se atravessa a noite, não com estrondo, mas com fidelidade. E assim amanhece, com uma luz mais limpa, com um coração mais firme e com a certeza de que a providência esteve aqui, ao teu lado, guiando cada decisão até que o sol volte a se levantar sobre a casa que escolheste cuidar.